pessoal, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Hoje nós vamos conversar sobre as respostas que o réu pode oferecer uma vez citado regularmente para se incluir no processo. Por que eu digo se incluir no processo? Porque diferente do CPC de 73, onde o réu era citado para oferecer contestação, o CPC atual, ele permite que o réu, ele maneje três formas de resposta. A primeira é a contestação propriamente dita, a segunda é a reconvenção e a terceira é que ele deixe que ocorra a revelia. Nós vamos analisar um por um desses pontos. É muita matéria, por isso eu vou correr um pouquinho. Lembre-se, pega lá no nosso blog o resumo que eu estou deixando, que está mais completo, tem mais material, os artigos estão direitinho. Aqui nós vamos passar rapidamente pelos pontos mais importantes, beleza? Então vamos lá. Como eu disse, em 73, o CPC dizia que o réu seria citado para oferecer contestação. O CPC atual, ele diz o seguinte, que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O que vem a ser integrar? Quer dizer que ele venha ao processo para fazer alguma coisa. Não necessariamente ele tem que apresentar contestação. Beleza? Beleza. Mas vamos falar da contestação propriamente dita. O que é a contestação? Bom, a contestação é, por excelência, a peça de defesa. E como é feita essa contestação? Bem, a contestação, basicamente, ela deve impugnar todos os fatos alegados pelo autor na sua inicial, sob pena de serem considerados os fatos verdadeiros. Por que eu estou frisando bem os fatos? Porque o direito, quem cuida é o juiz. Então, a parte pode alegar determinados fatos, mas se o direito que ele estiver pedindo, ou seja, o bem da vida que ele estiver requisitando para si, não for um bem da vida possível, o juiz pode sim negar, mesmo que eventualmente tenha operado a revelia. Beleza? Então vamos lá. Existe uma questão muito complexa de se analisar, que é a questão do termo inicial do prazo para oferecimento da contestação. O que significa? Significa que o réu ele poderá apresentar a contestação no prazo de 15 dias, contados a partir de, e aí que vem as pegadinhas. Presta muita atenção no inciso 1º do artigo 335. Ele diz assim, que o prazo para ele apresentar a contestação começará a correr da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Lembra que lá na parte de mediação, que nós já conversamos lá atrás, tem uma autorização para que seja realizado mais de uma audiência de tentativa de conciliação, beleza? Nesse caso, o prazo dele para apresentar a contestação abre da última. Ok? Bom, mas ainda assim, nós temos que analisar a questão da presença. Pensa assim, o autor, ele já na petição inicial dele disse, não quero audiência de conciliação. Então, o juiz já vai citar o réu para apresentar a contestação. Outro. O autor diz, eu quero. Então, pode-se abrir uma segunda opção. E qual é essa segunda opção? É a seguinte. Sendo designada a audiência, caso o réu opte por não tentar a conciliação, ele deve protocolizar um pedido de cancelamento da audiência. Esse pedido de cancelamento, o ato do mero protocolo, abre imediatamente o prazo de 15 dias para ele ofertar a contestação. Então, pensa assim, o juiz abriu o prazo, designou a audiência,
O réu vem, protocolo, pedido, desse dia ele tem 15 dias para apresentar a sua contestação. Certo? Tem que lembrar também uma coisa, que eventual ausência do advogado ou mesmo da parte na audiência de conciliação não impede que os réus já saiam intimados que o prazo para apresentar contestação se inicia daquela audiência. Certo? Vamos à frente que tem bastante coisa. Tratando-se de litisconsórcio passivo. O que é isso? Litisconsórcio passivo é contra o autor, move ação contra vários réus. Também tem uma pegadinha. Por quê? Porque nesse caso, o prazo para oferecimento da contestação abre para cada litisconsorte da data do seu protocolo de cancelamento da audiência. Certo? Então, se tem 2 e um litisconsorte já no primeiro dia já protocoliza, o prazo dele abre para 15. Agora, se o segundo litisconsorte espera o decurso dos 20 dias, porque lembre-se que esse pedido de cancelamento ele deve ser protocolizado com antecedência mínima de 10 dias da audiência. Ou seja, dependendo da data em que o litisconsorte for citado, ele pode ter até 20 dias de prazo para protocolizar seu pedido de cancelamento. E desse pedido abre o prazo de 15. Não é do último, tá? Presta atenção. Lá na frente nós vamos analisar um caso em que o prazo abre do último mandado juntado, da última carta com a R que foi juntada aos autos. Aí é outra história, aí é a citação do litisconsorte. Mas nesse caso, para oferecer contestação, o prazo da parte abre imediatamente após o protocolo do seu pedido de cancelamento. Muita atenção, eles adoram fazer pegadinha nesse ponto. Beleza? Certo? Vamos lá. Outro ponto, muito interessante. Supondo que o réu seja citado para a audiência de tentativa de conciliação. Beleza. Eu recebi a cartinha lá, então a minha audiência de conciliação vai ser realizada no dia tal. Entretanto, quando o réu leva a carta para o seu advogado, o advogado ele dá aquela analisada e fala assim, olha, eu acredito que o foro onde foi protocolizada a ação é incompetente para julgar o seu processo. Nesse caso, o réu poderá protocolizar sua contestação no fórum do domicílio dele, ou seja, do réu, e nessa contestação, nesse pedido, ele já vai arguir a incompetência relativa ou absoluta daquele juízo onde foi proposta a ação. O juízo que recebeu a contestação, ele vai determinar o processamento da incompetência, encaminhando ela para o tribunal de justiça, onde ela vai ser julgada. E dependendo do julgamento, quando o processo retornar, se o tribunal entender que realmente o foro original, ou seja, da onde foi proposta a ação principal, é o competente, a contestação que foi protocolizada em outro foro vai ser remetida para lá e o processo vai seguir. Entretanto, se o tribunal entender que realmente é competente o foro do réu, aquele juiz que fez análise da contestação com o pedido de arguição, ele vai ser prevento e caberá a ele a designação de uma nova audiência de tentativa de conciliação, claro, se for o caso previsto nos autos, se as pessoas que estão envolvidas optarem por tentar conciliar. Caso contrário, o juiz não pode obrigá-los a conciliar. Apenas para deixar claro, dá uma olhadinha aqui, estou colocando do lado o artigo 340 do CPC. Eu não vou ler, porque essa matéria é muito extensa, o vídeo vai ficar muito longo, e então eu prefiro deixar o artiguinho aqui do lado para a gente, para ler, faz a anotação aí, ou pega lá no resumo que eu deixei no meu blog, que também lá está completinha, certo? Muito bem. Mas não é o caso de audiência, não vai haver audiência, ou o réu protocolizou o seu pedido de cancelamento da audiência. Então, o que vai acontecer? Ele deve preparar a sua contestação.
A contestação, ela também tem, assim como a petição inicial, os seus bloquinhos de informação que devem ser passados. Primeiramente, também chamada de defesas processuais preliminares, o réu ele deverá arguir em sua defesa, claro, todas as preliminares, que podem ser classificadas em 3: dilatórias, peremptórias ou dilatórias potencialmente peremptórias. Bem rapidinho. Dilatórias são aquelas que não extinguem o processo, mas que provocam um aumento do tempo de duração. Normalmente são providências que devem ser tomadas para regularizar o processo, certo? Nós vamos depois conversar direitinho sobre quais são. As peremptórias são aquelas que podem provocar uma sentença de extinção sem resolução do mérito. E as dilatórias, potencialmente peremptórias, são aquelas que são sanáveis, mas se não sanado a tempo, conforme o juiz determinar, provocarão a extinção do processo sem resolução do mérito. Beleza? O 337, ele traz todos os casos de defesas processuais preliminares que o réu deve alegar caso ele perceba que ocorreu na ação. Apenas para elencar, são dilatórias o 337, inciso 1, 2 e 8. São consideradas também como peremptórias, no 337 ainda, os incisos 4, 5, 6, 7, 10 e 11. E os demais são dilatórias potencialmente peremptórias, certo? Não tem nenhuma observação específica a ser feito quanto a isso, mas é um estudo de cada caso, certo? Tá lá também no meu material, pega lá. Agora sim, depois que o réu alegou em sua defesa as preliminares, ele passa então a se defender do mérito da ação principal. A defesa de mérito, ela pode ser indireta ou direta. O que é uma defesa indireta? Defesa indireta é quando o réu alega em sua defesa um outro fato, ou seja, um fato que se opõe, de certa forma, aos fatos que foram trazidos na inicial pelo autor. Quais são esses fatos? Fatos modificativos, ou seja, alguma coisa aconteceu que modificou aquele direito que o autor está alegando. Impeditivos, ou seja, fatos que impedem o autor de reivindicar esse direito. Ou extintivo, ou seja, aquele direito que o autor está alegando não mais existe. E, nesse caso, o réu vai falar em réplica também no prazo de 15 dias. Então, vamos supor, o réu trouxe um determinado fato impeditivo. O juiz vai despachar no seguinte sentido: diga ao autor sobre o fato alegado, em 15 dias. E aí, a ideia é que todos possam se defender no processo. Você lembra? O artiguinho lá, se eu não me engano é o 17, diz que não se proferirá nenhuma decisão contrária a nenhuma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, por isso, o juiz deve abrir o prazo para o autor se manifestar dessas alegações. E considera-se como defesa direta aquela que ataca o fato em si. Essa defesa direta, ela pode se dividir de duas formas de ataque. O primeiro é aquele quando o réu ele nega diretamente a existência do fato.
Por exemplo, o autor está alegando necessidade de indenização por uma colisão de trânsito. E aí o réu diz assim, mas não houve colisão de trânsito. E aí? Ou, quando, nesse caso, também pode acontecer, o réu diga, não, realmente aconteceu a colisão de trânsito, mas não deu PT no carro, foi um arranhão de pintura. Então ele se defende no caso da abrangência do fato. Pode sim acontecer do autor estar de má fé, querendo trocar de carro às custas de uma batida leve de trânsito. Então caberá ao magistrado, no seu poder diligente, colher provas e fatos suficientemente palpáveis para dar o direito correto a cada parte. Certo? Bom, quais são os princípios que envolvem, então, a contestação? Primeiro, conhecido como o princípio da eventualidade ou concentração da defesa. É aquele princípio clássico do 336 que diz que o réu deve se defender de todos os fatos sob pena de presunção de veracidade. Certo? Entretanto, o 342 deixa claro que na contestação, o réu pode sim deduzir alegações diferentes. Entretanto, uma vez que o réu se defendeu, ele não pode inovar, a menos que ocorra fatos supervenientes, que é o permissivo do 342. Então, caso surge uma matéria que o juiz deva conhecer de ofício, ou que por expressa autorização legal pode ser formulada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ou ainda relativa a fato superveniente, o réu poderá sim inovar no processo a qualquer momento, certo? Então, cuidado. Não é só porque o réu se defendeu na contestação que ele não poderá mais alegar nada em sua defesa ao longo do processo, certo? Cuidado com isso. É interessante a gente dar uma analisada no tema da preclusão, porque muito fala-se do ato praticado que não pode ser repetido nem complementado. O que é isso? A preclusão é quando não existe mais o direito de praticar determinado ato. Seja ele porque já foi praticado, bem ou mal, seja porque, apesar de praticado, e foi contrário àquilo que o réu desejava. Por exemplo, o réu ele resolveu purgar a mora, ou seja, ele foi lá e pagou a dívida que ele tinha. Se ele pagou a dívida e entrar com um recurso contra, o recurso não será conhecido, porque ele já praticou anteriormente um ato contrário ao interesse de recorrer. Certo? Existe a preclusão temporal, que é a perda do direito pelo decurso do prazo. Ou seja, perdeu o prazo. Quando o advogado ele não entra com a peça certa ou a peça necessária no prazo apontado pela lei, ele perde o direito de entrar com essa peça. Por exemplo, a lei diz que o recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias. Se a parte, porque essa questão da preclusão vale para todas as partes, entrar com um recurso no 16º dia, esse recurso vai ser intempestivo. Intempestivo porque o prazo já foi. Se foi, perdeu o direito. Certo? Existe a preclusão lógica e existe a preclusão consumativa. A preclusão consumativa é a mais simples, é aquela que o juiz determinou, apresente o documento, você foi lá, apresentou o documento, acabou, precluiu. Ah, mas eu quero apresentar mais documentos. Bom, você pode apresentar mais documentos, mas aquele ato já foi. Você já cumpriu. Bem ou mal, você já cumpriu aquele ato. E existe a preclusão sanção ou preclusão punitiva. Essa preclusão, sanção ou punitiva,
ela tem a ver com ilícito processual. Um exemplo clássico é aquele do processo físico, que quase não temos mais hoje, que era o advogado que fazia a carga do processo por 5 dias, por exemplo, ficava 20 dias, quando ele devolvia o processo, ele recebia uma sanção que era não poder mais retirar os autos do cartório, certo? É uma preclusão. Também a contestação, ela se vale do princípio da impugnação específica, que está lá no 341. Ou seja, o réu ele deve impugnar especificamente cada ponto, trazendo a sua matéria de defesa e a sua matéria de alegação de cada ponto. Lembra que eu disse lá atrás que a petição inicial é a mais complexa, a peça mais complexa do processo? Pois bem, nesse ponto, a contestação ela já é um pouco mais simples. Por quê? O que não foi alegado também não deve ser impugnado. Ah, mas o cara está falando uma grande mentira. Calma. Se o que for alegado pelo autor acabar sendo, de uma certa forma, um ataque direto, sem provas, ou uma mentira, vamos dizer assim, de forma mais simples, o réu ele tem a reconvenção como contra-ataque para inverter o polo da ação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre reconvenção, certo? Então, vamos lá, o que mais nós temos? Mesmo que, eventualmente, o réu ele se esqueça de impugnar algum ponto, ainda assim pode acontecer de não serem presumidos verdadeiros. O inciso 1, 2, 3 e o parágrafo único do 341 trazem os casos em que, mesmo não impugnados, não poderão, de plano, ser considerado verdadeiras as alegações. Então, é um dos motivos pelo qual o juiz ele se debruça realmente sobre os fatos para ter certeza que não há nenhuma alegação falsa. E ainda assim, caso o réu não se defenda de todos os pontos, o juiz vai analisar se aquele ponto carecia de impugnação específica ou não. Por exemplo, se for um fato em que não é admissível a confissão. Se não pode a confissão, então também não pode operar-se a preclusão em cima da impugnação desse fato. Um ponto também decorrente dessa questão específica da necessidade de impugnação é a negativa da contestação por negativa genérica. O que é isso? Não pode o réu vir ao processo com uma petição assim, uma contestação da seguinte forma: tudo que o autor alega é mentira. Nego veementemente os fatos alegados. Ponto. Não, não pode. Entretanto, esse direito é assegurado ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. No caso de curador especial, o Ministério Público vai poder se valer também da negativa geral quando atuar como curador especial. E por quê? Pensa, o defensor dativo, normalmente, ele pega o processo porque ou o advogado abandonou, ou a parte comparece sem advogado e o juiz dá um advogado a ele, bem como a defensoria pública. Então, normalmente, quando o advogado recebe o processo, ele não tem tempo de se debruçar. Então, a lei permite que ele faça uma negativa geral para que não se opere a revelia, mas após, os fatos alegados deverão ser provados. E, justamente, é possível a produção de prova pelo réu, mesmo que a negativa geral tenha ocorrido na contestação. Então, basicamente, é o seguinte:
Pensa num defensor público de uma comarca grande. Ele está dizendo ao juiz o seguinte: Excelência, eu não tenho condições de me debruçar sobre a petição e analisar caso a caso. Entretanto, para cada argumento, o réu já foi instruído a levantar as provas necessárias e será apresentado oportunamente. E o juiz, que conhece a lei, vai fazer o sopesamento dessas provas. Beleza? Beleza. De contestação é isso. Certo? Mas, lembre-se, as respostas do réu são contestação e reconvenção. Também é a revelia que a gente vai ver daqui a pouco. Mas reconvenção é uma verdadeira ação dentro da ação em contra-ataque ao autor.